Olá, aqui é a Natália e hoje a gente vai falar sobre redação. Mais especificamente, sobre a competência 5 da redação do Enem. A redação do Enem tem algumas particularidades interessantes que a diferenciam de modelos de redação mais tradicionais, como outros vestibulares, concursos. A redação do Enem tem como referência uma matriz com 5 competências, o que permite que critérios mais objetivos sejam usados no momento da correção. A competência 5, que é o objeto do nosso vídeo, trata dos elementos que serão avaliados no fechamento do texto, na sua conclusão. Nesse parágrafo de conclusão, você, participante, deverá ser capaz de, diante de um problema socialmente complexo, apresentado no tema da redação, propor uma intervenção que demonstre engajamento social, que respeite os direitos humanos e que esteja embasada em valores cidadãos. Logo, 2 princípios que norteiam a redação do Enem são direitos humanos e cidadania. Tenha isso sempre em mente. Vamos relembrar quais são as 5 competências avaliadas na redação do Enem? Lembrando que cada uma dessas competências vale 200 pontos. Primeira, escrita formal e gramática. Segunda competência é a atenção ao tema. A terceira competência trata da organização do texto e da argumentação. A quarta competência vai avaliar como você utilizou os mecanismos linguísticos na sua redação. E por último, a conclusão, que você vai ter que desenvolver uma proposta de intervenção a respeito do tema proposto. Ok, vamos rever agora a estrutura da redação do Enem? Essa estrutura aqui é, na verdade, aquele projeto de texto que você tem que ter claro na sua cabeça. Sempre que você for fazer a redação, você tem que lembrar dessa estrutura. Então, ela começa com o tema proposto, né? E as redações, em geral, elas estão divididas em 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, você vai apresentar o tema, a tese e vai problematizar. No desenvolvimento, a gente recomenda apresentar pelo menos 2 argumentos e para cada argumento um repertório. Em outros vídeos, esses aspectos da redação estão explicados, já estão detalhados, vocês podem retornar nos vídeos anteriores para poder relembrar como isso é feito. A última parte da redação é a conclusão. A conclusão da redação do Enem é a proposta de intervenção. Nessa proposta de intervenção, a gente tem 5 aspectos que precisam estar presentes. Que aspectos são esses? O agente, a ação, o meio ou modo, a finalidade e o detalhamento. A gente vai explicar cada um desses elementos por meio de exemplos, mas antes de seguir adiante, eu queria chamar a sua atenção para uma coisa. Ninguém espera que você tenha a solução definitiva para problemas tão complexos como os que são apresentados ano após ano no tema da redação do Enem. O que você precisa, aí sim, é ser capaz de identificar ações que possam contribuir para a solução do problema. O que isso quer dizer? Que você vai ter que apresentar uma proposta realista e exequível. Mas a gente vai ver isso tudo com detalhes a partir de agora. Vamos lá? Aqui eu trouxe para exemplificar uma redação que ganhou nota máxima nessa competência. É a redação da Naira Alves, de 2019. O tema do Enem 2019 foi a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Vamos ler juntos? Portanto, cabe ao poder público intensificar os investimentos no acesso à produção cultural do país, sobretudo ao cinema, mediante replanejamento orçamentário que viabilize a destinação de mais verbas para a construção de cinemas nos municípios, com o propósito de que mais brasileiros possam usufruir dessa importante ferramenta para o lazer.
Outros sim, as instituições de ensino, como as escolas e as universidades, devem promover a democratização do acesso ao cinema, por meio da exibição gratuita de filmes em, por exemplo, auditórios e quadras escolares em horários noturnos, com o fito de que todas as parcelas sociais possam ser atendidas. Qual é o primeiro aspecto que a gente vai tratar? O agente. O agente nada mais é do que identificar quem vai ser o responsável por promover a mudança. Quem tem capacidade de interferir, de intervir, de fazer alguma coisa para resolver esse problema ou para ajudar a amenizar esse problema. Vamos ver? Vamos identificar aqui na redação da Naira quem é o agente? O poder público e as instituições de ensino. Passando agora para o próximo elemento, a ação. O que precisa ser feito para intervir nesse problema? Uma ação normalmente está relacionada a um verbo. Então, a gente vai tentar usar aqui, para poder marcar que se trata da ação, um verbo propositivo. Nesse caso aqui, o verbo propositivo utilizado foi intensificar e promover. Então, a ação proposta é intensificar os investimentos no acesso à produção cultural do país e promover a democratização do acesso ao cinema. O elemento seguinte é o modo. Como? Por que meios? Mediante o quê? Como essa ação vai se efetivar? Aqui a gente tem também algumas palavras-chave, como mediante, por meio de. Então, no caso da proposta apresentada, a intervenção vai ser feita mediante replanejamento orçamentário e por meio da exibição gratuita de filmes. Em seguida, vem a finalidade. Para quê? Esse elemento vai ter relação direta com o problema apresentado no tema. Então, a gente está falando da democratização ao acesso ao cinema no Brasil. Então, ele vai ter ligação com o tema ou vai se referir às causas do problema identificados na argumentação. Então, vamos lá para o primeiro agente. É o poder público, que deve intensificar os investimentos no acesso à produção cultural, mediante um replanejamento orçamentário, com o propósito de que mais brasileiros possam usufruir dessa importante ferramenta para o lazer. O segundo agente são as instituições de ensino, que devem promover a democratização do acesso ao cinema por meio da exibição gratuita de filmes, com o fito de que todas as parcelas sociais possam ser atendidas. Então, aqui ficou bem clara a finalidade, que está cada finalidade relacionada com o agente, com a ação e diretamente vinculada ao modo de agir, ao modo de executar essas propostas. Por fim, a gente vai detalhar, explicar ou exemplificar algumas dessas propostas, alguns desses elementos. Não necessariamente todos. Vocês vão ver que ela apresentou diversos detalhamentos, algumas explicações e alguns exemplos para elementos de maneira variada. Vamos analisar cada uma delas aqui agora. O primeiro detalhamento está relacionado à ação, a primeira ação proposta, intensificar os investimentos no acesso à produção cultural do país, sobretudo ao cinema. Então, que tipo de produção cultural? Sobretudo ao cinema. Mediante replanejamento orçamentário. Replanejamento orçamentário é uma ideia muito ampla. Então, a gente vai explicar isso aqui melhor. Que viabilize a destinação de mais verbas para a construção de cinemas nos municípios. Em seguida, a gente falou em instituições de ensino. Quais? Escolas e universidades. Por fim, uma maneira de promover a democratização do acesso ao cinema seria por meio da exibição gratuita de filmes. Mas como? Por exemplo, em auditórios e quadras escolares, em horários noturnos. Então, aqui ela explicou onde e ainda sugeriu o horário noturno, provavelmente para garantir mais acesso, garantir que mais pessoas tenham esse acesso. Espero que tenha ficado claro. Nós temos 5 elementos fundamentais nesse momento, na conclusão da redação: agente, ação, modo, finalidade e detalhamento.
Eu sugiro que vocês façam esse mesmo exercício com outras redações que tiveram nota máxima na proposta de intervenção. Agora que você já conhece os 5 elementos que deverão estar presentes na sua proposta de intervenção, eu queria falar mais um pouco sobre direitos humanos e cidadania. Direitos humanos, eles são um pressuposto mas tão importante para a redação do Enem, que se você violar os direitos humanos, você zera a sua redação. Já a cidadania é um pressuposto muito, muito interessante. Exercer a cidadania é exercer o seu direito de participação na sua comunidade. Então, quando você é instigado na sua redação a analisar um problema social, entender suas causas e propor possíveis soluções, lhe é dada a oportunidade de agir como cidadão, de pensar criticamente e de começar a participar. Para mim, esse é o maior mérito da redação do Enem. Por que eu estou falando isso? Não trate sua redação como um formulário a ser preenchido com informações memorizadas. Isso fica evidente para o corretor. Se você automatiza a maneira de escrever sua redação, isso vai te custar pontos. Sabe por quê? A proposta de redação automatizada, sem reflexão, resulta em uma proposta ineficiente no combate ao problema, que não tem ligação direta com os argumentos apresentados. Atenção! Eu vou repetir. A existência de critérios objetivos não significa que o aluno deve apenas preencher um formulário. A criatividade e o raciocínio crítico ainda são valorizados. Para encerrar nossa conversa de hoje, eu queria te fazer uma sugestão que vai te ajudar muito com a sua proposta de intervenção. A partir de agora, comece a prestar atenção nos problemas ao seu redor. Comece a prestar atenção nos problemas da sua cidade, do seu país, dos problemas do mundo. Sempre que você identificar um problema social, se pergunte quais são as causas desse problema. O que é possível fazer para amenizar ou mesmo para resolver esse tipo de problema social? Quem são os agentes responsáveis pela intervenção nesse caso? Quem tem o poder para fazer alguma coisa, para efetivamente fazer algum tipo de mudança? E sempre que você identificar um problema, e se você souber que em determinado país esse problema foi solucionado, se você souber que esse problema não está mais presente no contexto de alguma outra cidade, vá se informar, pesquise, descubra o que foi feito, quais foram as medidas tomadas que ajudaram a solucionar aquele problema naquele outro país, naquela outra cidade, naquele outro estado. Uma excelente prova para você e a gente se vê na universidade.